Bora saber então o que tem hoje aqui no CNN Dois Lados. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, depõe hoje à Polícia Federal. Ele foi preso ontem em Florianópolis, estava em casa, mas acabou sendo detido por causa de uma investigação sobre a interferência no segundo turno das eleições. Na época, ele comandava a PRF, que no dia da votação fez blitz em estradas, principalmente no Nordeste brasileiro, onde Lula estava na frente nas pesquisas de intenção de voto. A prisão aconteceu um dia depois do depoimento de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, à CPMI do 8 de janeiro. Está tendo muito depoimento aqui em Brasília, né? Hoje mesmo tem um novo depoimento de Anderson Torres, à comissão que investiga o dia da tentativa de golpe em Brasília, aqui na Câmara Legislativa, que é como a nossa Assembleia Legislativa. Para discutir se a prisão de Silvinei e o depoimento de Torres fecham um cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nós conversamos agora com os deputados federais Rodrigo Gambale, do Podemos, e Kiko Seleguin, do PT. Muito bom dia aos senhores. Toda hora tem um depoimento novo, eu estou até aqui tentando nortear o nosso espectador, porque às vezes é na CPMI do 8 de janeiro, que acontece aqui atrás de mim, no Congresso Nacional, outras vezes é na Câmara Legislativa, que reúne os nossos deputados distritais. Tantos depoimentos, algo novo surgiu na avaliação dos senhores no que diz respeito às operações da PRF durante, especialmente, o segundo turno das eleições? Eu vou começar com o deputado Gambale. Olá, Basília, bom dia a todos os telespectadores da CNN, bom dia ao colega Kiko, de Congresso, né, colega de Câmara. E é notório que a gente tem tido diversas novas informações, foi divulgado também um mapa de calor, da qual mostrou uma intensidade quase 4 vezes maior de comando de polícia rodoviária federal no Nordeste do que no próprio Sudeste. Mas se tratando do assunto de interferência até mesmo na imagem de Bolsonaro, hoje a gente vê que a maneira como, vamos nos tratar assim, da parte eleitoral, o eleitorado está muito definido, tanto para um lado quanto para outro. Com todos os problemas que a gente tem visto, sempre eles conseguem arrumar algum pretexto ou desculpa para dizer que não tinha envolvimento. É muito notório que são problemas graves que estão acontecendo. Do âmbito legal, do âmbito de justiça, do âmbito de lei, pode sim ter um problema que agrave mais caso haja alguma delação, algum relaxamento, até mesmo de prisão ou dos fatos envolvidos. Mas se tratando de imagem política, eu acredito que os eleitorados estão muito definidos e aquele que é bolsonarista, aquele que defende bastante, dificilmente acabe migrando de lado ou fazendo uma outra escolha. Onde vai poder ter uma certa atuação é na parte jurídica, até porque eu tenho falado muito isso, até em lives, comunicações que eu faço, que a política virou um jogo de futebol. Por mais que você veja o seu time cometer um pênalti dentro da área, você nunca aceita que aquilo é pênalti, mesmo sabendo que foi. Então tem acontecido muito isso na política brasileira. Pois é, e nem sempre é bom assistir jogo repetido. Vou repetir a pergunta, deputado Gambale. Você acha que esses depoimentos apontam algo novo sobre o caso da PRF nas eleições de segundo turno? Eu acredito que isso sim, eu acredito que na parte legal tem muitas informações aí que têm mostrado provavelmente uma tendência de que houve mesmo essas atuações com algum caráter de dificultar o eleitorado do Nordeste. Até porque, se a gente for ver o número, passam de 2.000 bloqueios efetuados na região norte e nordeste, enquanto o sudeste teve apenas menos de 600 bloqueios ou efetivação em conjunto com a Polícia Federal. Vou passar a pergunta agora para Kiko Seleguin, o tempo é do senhor, deputado. Até o nosso operador aqui do TP, o Edinho, teve que ter um pouco de paciência hoje comigo, lendo aqui depoimento para lá, depoimento para cá, PRF, ex-ministro da Justiça. Os personagens não são novos. A gente está falando do ex-ministro da Justiça, que esteve preso no início deste ano, agora está solto, depôs ontem aqui no Congresso Nacional, hoje está na Câmara Legislativa, e
o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, que deve depor hoje à tarde à Polícia Federal, ele que está preso. O que o senhor vê de novo, de diferente neste capítulo operação da PRF nas eleições, especialmente no segundo turno das eleições de 2022, depois de tanta investigação? Bom, primeiro, bom dia, Basília. Cumprimentar aqui o meu colega, o Rodrigo Cambale, é um prazer poder estar aqui. E quem acompanha esse quadro, geralmente aqui vê opiniões divergentes, né? Eu acho que hoje a gente está aqui meio que para acrescentar, porque eu concordo em grande parte com o que disse o deputado Rodrigo. Eu acho que esses depoimentos e essa série de investigações aí, elas vão expondo a opinião, os fatos e dar oportunidade aos deputados, aos membros do Ministério Público, da Polícia Federal, de cruzar essas informações todas e fechar o cerco com relação a isso. Estava muito claro, pelo menos na minha opinião e de grande parte do povo brasileiro, que houve sim aí uma utilização do Estado, não só do aparato policial, mas também do Estado no ponto de vista da economia, para poder mudar o resultado da eleição. É uma eleição apertada, isso podia ter feito a diferença, né? E é importante que esses depoimentos vão trazendo à luz do dia essa tentativa. E dizer que o ex-presidente Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, que é o que fazem a bancada dos bolsonaristas, inclusive oferecendo, lamentavelmente, cenas bizarras durante as comissões de inquérito. Ontem, uma protagonizada pelo deputado pastor, que se diz pastor Marcos Feliciano, é uma tentativa de colocar uma cortina de fumaça ao que de fato aconteceu. Da nossa parte, Basília, desde o início, o que nós estávamos preocupados era em governar o país. Aqui no Congresso Nacional sabíamos da importância da agenda, que a gente precisava se debruçar aqui, principalmente no aspecto econômico, social, de retomada de importantes projetos que garantissem crescimento e inclusão das pessoas. Não é que nós éramos contra a investigação, o que nós achávamos que a Polícia Federal e o Ministério Público já estavam fazendo a sua parte. No entanto, as investigações foram andando, a CPI foi aberta, e isso está trazendo à tona essa série de depoimentos, fatos que vão chegando cada vez mais próximos aí do ex-presidente Bolsonaro. Como disse aqui o Rodrigo, ou seja, no aspecto jurídico, não tenho nenhuma dúvida que vai se comprovando ao curso das investigações a participação do presidente, o mentor de tudo isso que aconteceu, essa tentativa de desestabilizar as instituições do país, desacreditar o processo eleitoral. Do ponto de vista político, eu acho que o mais importante, é claro que você tem lados mais radicalizados aí, tanto para um quanto para outra espectro ideológico. Mas o meio, o centro, a maior parte do eleitor se molda por resultados. E é isso que o governo tem entregue. Resultados econômicos, de crescimento, geração de vagas no mercado de trabalho, redução da inflação, ou seja, uma conjuntura de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, nesse aspecto, eu creio que aos poucos o bolsonarismo vai se reduzindo a esse setor mais radicalizado da política nacional. Sobre esse ponto de como os personagens se interligam nessa história. E aí saber, deputado Cambale, se o senhor divide e compartilha da mesma opinião que o deputado Seleguin quanto a isso. A gente está com o Silvinei preso, o Anderson Torres está solto, mas passou 4 meses na prisão. O próximo passo é prender o ex-presidente Jair Bolsonaro? Vocês acham que o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, é um fio desencapado? Deputado Cambale. Bom, tudo vai depender de como que o Silvinei vai se comportar agora, até mesmo nos seus próximos depoimentos, como que vai ser a relação dele. Não acredito que tudo tenha relação direta até com o próprio presidente, mesmo sendo que as ações tomadas possam ter sido efetivadas a fim de ajudá-los. Mas eu acredito que muitos ali acabam tomando reações por conta própria. Isso acontece em muitos governos, não é tudo que o presidente sabe, que está através do comando dele, né? Ou pelo menos ali com a bênção dele de ter ocorrido. E alguns, com maior animosidade, acabam cometendo alguns atos que não sabem também a complexidade que pode ser gerada. Que os atos realmente aconteceram num intuito
intuito de beneficiá-lo, sim. Agora que vai pegar uma ligação direta, onde ele foi o mandante direto, só os depoimentos para a gente conseguir descobrir. E isso a gente não pode ser leviano também a fim de aplicar informações como essa ou afirmações, né, a ponto de já antecipar uma provável delação que possa acontecer caso o Silvinei venha fazer um acordo com justiça. Não sei o tempo que ele deva ficar com essa prisão preventiva que está. Então, acredito que o tempo vai mostrar aí as relações, e a CPMI ela tem sim afunilado cada vez mais para levantar informações importantes e saber quem são os verdadeiros mandantes e como acabou ocorrendo e impactando uma situação tão grave ao país como foram os atos do dia 8 de janeiro. Deputado Seleguin, como amarrar esses três personagens? Para onde um vai, os outros vão atrás, né? A gente tem o Silvinei preso, o Anderson Torres solto depois de 4 meses na prisão. O próximo alvo de uma medida como esta, na avaliação do senhor, pode ser mesmo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Como é que amarra as atribuições, o papel desempenhado por todos eles nessas vésperas das eleições e especialmente no dia do segundo turno? Bom, tanto o Silvinei quanto o Anderson Torres eram servidores públicos de carreira que, no ponto de vista da política nacional, e mesmo se olhar para o currículo de ambos esses atores aí, não tinham grande relevância no aparato do Estado. Passaram a ganhar relevância, obviamente, com a indicação do Bolsonaro, ou os colocando em cargos de importância, né? Então, não dá para acreditar que esses servidores aí operariam um plano dessa dimensão sem lastro dado pelo ex-presidente, né? Agora, essa correlação, essa ligação é com o tempo e com o aparecimento das provas todas. Acreditar, por exemplo, na prisão do ex-presidente Bolsonaro de imediato, eu creio que só se ficar comprovado ou tiver algum indício de que ele está usando a sua capacidade de relacionamento, né, com autoridades para poder dificultar o processo de investigação. Eu defendo que ele tenha todo o direito de defesa, tanto os outros servidores. Nesse caso do Anderson e do Silvinei, eles são funcionários de carreira, portanto, eles aí soltos podem, evidentemente, aí, em função das relações que foram criadas nesse período, a gente acompanhou que eles usavam o aparato de Estado para poder oferecer benesses aí para os seus companheiros, de um modo geral, né? Oferecendo cargos, benesses na carreira. Por isso que eu creio que a Justiça decidiu mantê-los presos, para que eles não atrapalhassem nesse processo todo. Mas eu creio que ao longo desses próximos meses aí, a gente vai ter mais fatos que possam, de verdade, comprovadamente, ligar uma coisa na outra e ficar claro desse circo que tentaram armar no Brasil contra as nossas instituições. Então é isso, senhores. Ponto final no CNN Dois Lados de hoje. A gente reproduz aqui no CNN Dois Lados as conversas que muitas vezes o brasileiro tem no ambiente de trabalho, em casa, numa mesa de bar, dentro do carro, indo para o trabalho, enfim, a escola. É isso, é uma conversa com vários pontos de vista e cortês, né? Um debate saudável disso que a gente vive todo dia, que é a política brasileira. Conversamos com os deputados federais Rodrigo Gambale, do Podemos, e Kiko Seleguin, do PT. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Basília. Obrigado, Rodrigo. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço.